Pai do Senhor a todos os nossos irmãos que nos assistem de todas as partes do mundo. Queremos saudar em nome de Jesus. Quero saudar a todos em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Também dizer que estamos na Páscoa, no Domingo Santo, e realmente vamos partilhar uma palavra de Deus que tem a ver com a própria Páscoa. O subtítulo é A Dignidade do Sacrifício de Cristo. Só vamos ler o capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9. Lê-se assim, versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nações. Deus de Abraão, Isaac e Jacó os abençoe ricamente. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de Deus. Livro de Apocalipse, bem sabemos que é livro escatológico. Ela revela assuntos proféticos e também costuma-se chamar este livro de livro profético do Novo Testamento. Aqui nós encontramos a visão do vidente João, lá da parte da glória, e falando aqui do Cordeiro. E o versículo 9 fala da sua vitória, aqui no capítulo 5 de Apocalipse. Versículo 9. Diz que ali cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Comprou Cristo para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nações. Ou em outras palavras, homens de todas as partes do mundo. Comprou. Esta palavra é para partilhar com os irmãos acerca deste tempo que estamos a atravessar de Páscoa. Dizer que o ato da Páscoa, o ato de morte de Cristo na cruz Calvário, significa exatamente comprar para Deus. O Cordeiro comprou para Deus homens de todas as partes do mundo, de todas as línguas e tribos e nações. Comprou com sangue homens de todas as partes do mundo. O que queremos aqui comunicar com esta mensagem é que, na verdade, a Bíblia já disse em Hebreus que sem o derramamento de sangue não há remissão. Para a remissão do pecador, para a colocação do pecador, união com o seu Criador, Deus, era necessário o derramamento do sangue, mas não sangue qualquer, sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos isso representado no antigo sistema pelos animais que os adoradores iam entregar ao sacerdote naquele dia da expiação. Aliás, o próprio sacerdote no dia da expiação entrava no Santo dos Santos com o sangue de um cordeiro imaculado para sacrificar para a expiação nacional. Então, realmente, aquilo era tipo ou figura da expiação para o pecado. Era figura. E aqui nós temos no livro do Apocalipse uma informação profética de grande proporção aqui, que ele, falando do sacrifício de Cristo na cruz,
Ele comprou pelo sangue. Ele comprou pelo sangue dele homens de todas as raças, tribos e nações. Ele comprou pelo seu sangue. E este comprar impressionou também o adversário. Porque, na verdade, os que foram comprados pelo sangue, eles são mais do que vencedores. É este o trabalho que Cristo fez na Páscoa. A Páscoa, na prática, é a ação de Jesus Cristo pela sua morte na cruz Calvário, comprar homens de toda tribo, língua, povo e nações para Deus. A expressão comprou para Deus quer dizer que nós todos que somos habitantes da terra temos o privilégio, através do próprio Cristo, de entrar de pertencermos ao povo de Deus, porque Cristo já cumpriu este ato de compra, pagar, esta troca comercial. Ele paga pelo seu sangue próprio, sacrifício próprio, então homens de toda a tribo, língua, povo e nação para Deus. Esta é a ação da morte de Cristo. Há muita gente que não entende por que Cristo morreu. E vamos agora explicar neste tempo da Páscoa, ou melhor agora, ou como todo sempre, nas nossas ministrações falamos, Cristo morreu na cruz Calvário para aplacar a ira de Deus, para comprar homens de toda raça, tribo e nação. Quer dizer, Cristo na sua morte aplacou a ira de Deus, mas também não fez só isso, fez a união de Deus, resolveu o velho problema do pecado, pegou o pecador e alinhou com o seu Criador. Esta união, esta reconciliação, se usamos a palavra certa, reconciliação, era necessária porque o homem, durante o tempo do pecado, estava totalmente alienado de Deus. E essa alienação consistia em o homem não poder ser mais, ter comunhão com Deus. O homem vivia como criatura pecador, mas sem comunhão com o seu Criador. E quando o homem não tem comunhão com o seu Criador, automaticamente vive em pecado e também vive em desgraça. E esta desgraça só resolvida pelo sangue de Cristo. Então a Páscoa, ela fala desta resolução de Deus, do problema do homem com Deus, e essa resolução era fundamental. Nós temos muitos adoradores agora que adoram imagem, que adoram tanto a imagem humana, adoram também escultura e outros tipos de seres angelicais são adorados. Há aqueles que fazem culto dos anjos, há aqueles que fazem culto a outras deidades. Então, isso é profanar o sacrifício de Cristo, feito uma vez na cruz do Calvário, para a salvação do gênero humano perdido. Vemos aqui agora, através desta mensagem, comunicar a todos que estão nos ouvir em qualquer parte do mundo, que na verdade para a resolução dos problemas do homem, mesmo aqueles que nós achamos que são problemas políticos, problemas científicos, a resolução dos problemas do homem foi feita lá na cruz do Calvário. Porque qual é o problema do homem na íntegra? O problema do homem com Deus é o pecado. O homem não tem problemas com Deus, problemas da tecnologia com Deus, problema, sei lá, de dívida financeira com Deus, mas os problemas que temos com Deus são puramente espirituais. O homem alienou-se de Deus porque pecou contra Deus, e antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, era difícil esta conexão do homem, ou esta comunhão de volta a Deus. O homem não tem outro caminho mais rápido para voltar a Deus. O homem não tem como voltar a Deus. O homem realmente, depois do pecado, ficou como escravo do pecado e não tem como voltar a Deus. Mas graças a Deus, através da Páscoa, através da morte de Cristo no Calvário,
Então, o homem que crê em Cristo, porque Deus amou, diz o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso fala da morte, do sacrifício de Cristo. Na cruz fala da Páscoa. Deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele, em Cristo, crer, não perecem. A condição, a morte de Cristo na cruz trouxe ao homem uma vantagem de voltar a ter comunhão com Deus. Ou melhor, de sair da morte para a vida, de resolver o velho problema do pecado. Louvado seja Deus. Então, pelo seu sangue, Cristo comprou para Deus. Então, os homens comprados é para pertencer a Deus. Foram comprados pelo sangue e sofrimento do seu Filho, Jesus Cristo, mas para pertencer a Deus. Então, esta é a missão de Cristo. É a missão de Cristo, está lá bem descrito no livro de Isaías 53. Se tiver tempo lá em casa, pode ler todo o capítulo 53 de Isaías. Então, ali mostra o sacrifício do servo, o Cordeiro de Deus, sofrendo ali pelos pecados, nossos pecados. O Cristo não teve pecado, se ele sofreu pelos pecadores, então o justo pelos injustos, era para tornar possível esta comunicação do homem e Deus. Agora podemos clamar, graças a Deus, que nos dá vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua morte, desta Páscoa. Então, Páscoa para o mundo cristão, mesmo para aqueles que não são cristãos, deve ser isso aí. Páscoa não é simplesmente um dia de festa, um dia de pecado, um dia para pecar, um dia para passear, um dia para fazer uma outra qualquer coisa, mas Páscoa é para refletirmos sobre o preço pago pelos nossos pecados. Então, Cristo pagou o preço. O homem não precisa de pagar nada para a sua salvação. Eu repito, porque há muitos líderes que cobram algumas indulgências para as pessoas serem salvas, precisa pagar isto, pagar aquilo, precisa de tomar isto, tomar aquilo. As pessoas, para serem salvas, não precisam pagar absolutamente nada. Tudo que devia se pagar, já se pagou. O servo do Senhor deu a sua vida para a salvação de muitos. Então, o justo pelos injustos. Não pagamos nada para a salvação. Também estou gravando este vídeo para explicar aos irmãos que aqueles que estão a ser explorados em certas igrejas, a dizerem que, olha, para você ser salvo aqui, é preciso pagar X e Y e depois tomar isto e aquilo. É falso isso. A Bíblia não apoia este tipo de ensino, mas aquele que quer ser salvo precisa crer em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que podia pagar pelos pecados do homem, é Cristo. Então já foi oferecido como sacrifício, podemos dizer que se ofereceu como sacrifício para purificar o homem do pecado. Esse pecado alienava o homem do seu Criador. E agora nós podemos ir a Deus como filhos, depois da salvação, como filhos, adorar como Pai. Podemos chamar Deus de nosso Pai. E Ele é nosso Pai, porque Cristo comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação para Deus, pelo seu sangue vertido na cruz. Então o preço foi sangue. Por que o sangue de Cristo foi tão importante? Porque era necessário um tal cordeiro que não tenha mácula. Podem se lembrar, o Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 12, fala da instituição da Páscoa. Ali ele vê que aquele animal que foi entregue naquela última praga, a 10ª praga no Israel, aquele animal que foi usado para ser sacrificado, devia ser de 1 ano sem mácula, não é? Sem mácula, e devia ser macho. Aquilo era tipo de Cristo, devia ser macho. É o tipo de Cristo, então é aquilo que mais tarde Cristo viria fazer por todas as pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então, quer dizer, todas as pessoas agora foram redimidos na cruz do Calvário, mas há necessidade para se fazer parte do corpo de Cristo de exercer a nossa fé, crermos naquele sacrifício de Cristo
na cruz do Calvário. Temos que crer. Não basta só dizer Cristo morreu, então estou salvo. Não, não. Cristo morreu, mas eu tenho que aceitar aquele sacrifício. Deus aceitou aquele sacrifício. O adversário, Satanás, também ele concordou com o sacrifício, porque Satanás não pode nada contra Cristo. Veja só Cristo quando visita o Gadareno, diz o Gadareno que eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Portanto, os demônios, Satanás, a legião ou qualquer tipo de coisa não tem nada contra Cristo, porque Cristo já pagou o preço. Cristo, ele foi tentado, mas não pecou, pagou todo o preço. Então os demônios não têm nada. Então, se o crente, o homem, aceita Cristo como Senhor e Salvador, o mesmo diabo não terá nada contra este homem, porque já foi justificado pela fé. Então, nós somos justificados pela fé. Se você ler em casa o Romanos 4, todo o capítulo, Paulo ali fala da justificação pela fé. Fala da fé do pai Abraão. Então, realmente, somos justificados pela fé. Então, não por meio de amuletos ou qualquer coisa que nós podemos fazer. Algumas pessoas fazem peregrinações para garantir a segurança do seu resgate. Mas isso foi feito simplesmente quando nós éramos pecadores. Diz o Paulo no livro de Éfesos. Quando nós éramos pecadores, Cristo morreu. Então, realmente, não morreu porque nós estávamos a implorar Cristo para morrer. Mas ele morreu. Isto é o símbolo do amor. Ele morreu por amor à humanidade perdida. Por amor àquele povo que vivia nas trevas. Então, somos nós. Então, ele morreu. E nós cremos no sacrifício que ele ofereceu na cruz do Calvário para comprar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação para Deus. Então, nós somos de Deus através de fé em Cristo. Quero que Deus os abençoe rica e poderosamente. Quero convidar a todos aqueles que ainda estão vivendo no mundo das trevas, com medo da morte, porque também outra coisa que venceu Cristo nesse sacrifício é o medo da morte. Nós morreremos agora, mas sem medo, porque sabemos que Cristo morreu por nós, então removeu todas aquelas nuvens, removeu aquela sensação do medo e nós vivemos com confiança que Cristo é o nosso Salvador e Deus é o nosso Pai. Louvado seja Deus. Que assim seja para aquele que ainda não está salvo, pode confiar em Cristo, pode confiar neste grande sacrifício. Estou aqui falando para isso, para que tu confia. Deixe de confiar em amuletos, deixe de confiar em campos e outras coisas que você pode confiar, mas volte-se a Cristo e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, vai transformar-te de glória em glória. Quem quer aceitar Jesus, esteja aí, estava aí a assistir todo este tempo, quer aceitar Jesus, faça essa oração comigo. Levanta a sua mão e diga ao Senhor: Senhor Jesus, vim agradecer a morte expiatória na cruz Calvário por mim. Eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Aceito a salvação feita uma vez na cruz Calvário e eu não sabia, mas através desta ministração eu estou consciente de que Cristo também morreu por mim. Eu entrego a minha vida em Suas mãos. Lava-me, Senhor, e purifica-me do pecado e dos pecados. Eu quero viver para Cristo aqui agora e para toda a eternidade. Transforma minha vida e lava-me, Senhor, e me considere seu filho, porque eu estava perdido, mas na cruz do Calvário fui resgatado. E obrigado, Senhor, pela Páscoa, porque o Senhor é a minha Páscoa. E agora posso acreditar que a minha saúde depende deste sacrifício. A minha vida e todo o meu sucesso depende desse sacrifício na cruz do Calvário. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todo aquele que esteve a orar comigo, em nome de Jesus, para a glória daquele que vive para todo sempre. Amém. Meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Fala esta mensagem para outros, aqueles que ainda não estão salvos, para serem salvos, porque o Senhor vem para chamar todos à salvação. Em nome de Jesus, seja louvado e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.